Ótimo, Karina, a gente vai fazer uma pausa aqui, porque a gente vai ver que no fim da sessão plenária dessa quinta-feira, os ministros homenagearam o presidente da Corte, o ministro Ricardo Lewandowski. Essa foi a última sessão presidida por ele, já que a ministra Carmen Lúcia assume a presidência da Corte na próxima segunda. Em nome da Corte, o decano Celso de Mello, ministro com mais tempo de casa, homenageou Ricardo Lewandowski pelos 2 anos à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Eu quero destacar, em breves palavras, a significativa atuação de Vossa Excelência, que foi sempre uma atuação firme, competente e, o que é importante, motivada por superiores razões de interesse público, seja na presidência do Supremo Tribunal Federal, seja na presidência do Conselho Nacional de Justiça. O subprocurador-geral da República, Odim Brandão Ferreira, elogiou o ministro Ricardo Lewandowski pela implantação das audiências de custódia em todo o país. Pelo projeto do CNJ, os presos em flagrante devem ser apresentados a um juiz em até 24 horas. As audiências de custódia, a meu ver, se por nada mais, e não acredito que assim o seja, o nome de Vossa Excelência não ficasse na história do Judiciário, ficaria por isso. O ministro Ricardo Lewandowski agradeceu as homenagens. Eu tenho a convicção íntima de que combati aquilo que eu reputei ser o bom combate. Eu concluí a minha missão e, apesar de todos os percalços, e sabem, e aqueles que me acompanharam, que foram muitos, não foram poucos, mantive a fé nas pessoas e nas instituições. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Karina, essa foi a última sessão do ministro Ricardo Lewandowski à frente do Supremo, né? E na segunda-feira, às 15h, a ministra Carmen Lúcia assume a presidência, não é? Exatamente. Essa eleição para presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal ocorre a cada 2 anos, já que previsão pelo próprio regimento interno é de que a presidência, a vice-presidência deva durar pelo menos 2 anos, um biênio. E é terminado esse biênio do ministro Ricardo Lewandowski, algumas semanas, o mês passado, na verdade, foi feita a eleição para o novo presidente. Ministra Carmen Lúcia e Dias Toffoli, respectivamente, serão os novos presidentes e vice-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente relembrar um pouquinho como é que é esse processo de votação. Essa votação ela se dá no plenário do Supremo Tribunal Federal, um mês antes do término do mandato do presidente atual, no caso o ministro Ricardo Lewandowski, e deve contar com pelo menos 8 votos, uma maioria absoluta que deve se formar, na verdade, 8 votos para a eleição do ministro deve haver no plenário e o ministro eleito acaba assumindo essa presidência na data a ser agendada, que ficou agendado já para segunda-feira. E dentre as atribuições do presidente da Suprema Corte, nós poderíamos elencar, dentre várias que existem lá no artigo 13 do próprio regimento interno, algumas que são de uma relevância maior, vamos dizer assim. O presidente da Suprema Corte, ele tem a responsabilidade de representar o poder judiciário perante os demais poderes da República e também perante outras autoridades. É o presidente do Supremo quem dá posse aos novos ministros que vão chegando à Corte, na medida em que alguns vão se aposentando. É o presidente também quem cabe responder por aqueles processos que tramitam com uma certa urgência no período de férias forense ou então de recesso forense. E também é o presidente da Suprema Corte quem preside a sessão plenária do Supremo e determina quais são os processos que serão pautados para julgamento no plenário, aqueles grandes julgamentos de arguição de inconstitucionalidade de leis federais ou estaduais, ou mesmo aqueles recursos extraordinários de repercussão geral reconhecida e que alcançam vários outros processos sobrestados por todo o judiciário brasileiro e que aguardam essa decisão do Supremo. E ainda existe o voto de qualidade, que é possível que o presidente da Suprema Corte também possa dar quando numa decisão, quando num julgamento do plenário, houver um empate. Mas esse voto de qualidade, que comumente a gente chama de voto de Minerva, o voto de desempate, ele só é possível quando o próprio regimento não der uma solução diferente para aquele caso, como, por exemplo, nas matérias penais. Num habeas corpus, por exemplo, se houver por algum motivo um empate, em razão de ausência de algum ministro que não pôde participar
da sessão, 10 estavam presentes e a corte se divide ao meio para decidir aquela questão. Coloca em liberdade, não coloca em liberdade, absolve, não absolve, ou no julgamento de uma ação penal. Em caso de empate, em matéria penal, não é o voto de qualidade do presidente quem vai decidir a questão, mas sim vai prevalecer aquela decisão que for sempre mais benéfica para o réu ou para o condenado. Mas o presidente, então, ele tem essas atribuições fixadas no regimento interno e em casos de impedimento, licença ou ausências do presidente, quem assume é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Para segunda-feira, então, posse da ministra Carmen Lúcia na presidência da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli na vice-presidência. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas explicações, Karina. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até.